Olá, minhas saudações a você, minha irmã, meus queridos irmãos estudantes da palavra. Este comentário eu creio que é o mais importante de todos os comentários desta série Sola Escritura. Nós vamos falar de Daniel e Apocalipse entendidos hoje com apenas a Bíblia em mãos. Então, nós vamos orar primeiro, depois nós vamos abrir as nossas Bíblias. Feche seus olhos. Pai de amor que estás no céu, nos ajuda agora, Senhor, a entender o comentário que, ao meu ver, é o mais importante, Senhor, desta série. Para tirar pessoas do engano, para colocar pessoas em sintonia com a verdadeira palavra, Senhor, com aquilo que o Senhor quer dizer e estar entendendo, adorando de maneira correta, Senhor, e se preparando também para a Tua vinda. Te pedimos humildemente por Jesus Salvador. Amém. Então, meus queridos, eu vou só abrir aqui os meus escritos, mas primeiro vamos abrir então nossas Bíblias no livro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21. A minha Bíblia já deixei aberta aqui, capítulo 1, versos 20 a 21, nessa minha versão física nos diz aqui: Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então, eu tenho aqui uma versão digital, é a mesma coisa, né? Nós já estudamos sobre isso, sobre a Bíblia. Vamos ler só para afirmarmos assim um pouco mais na nossa mente, né? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, esses dois versos são muito claros e eu anotei aqui umas palavras, eu vou lê-las para vocês e depois eu vou completar com mais um comentário pessoal. Bem, hoje é possível entender Daniel e Apocalipse tendo apenas a própria Bíblia em mãos, certo? Então, aqueles que falam que não é possível entender ou que pregam como se não fosse possível entender a profecia de Daniel e Apocalipse tendo apenas a própria Bíblia em mãos, estão fadados a continuarem ou entrarem no engano, certo? Então, as pessoas têm que tirar isso da mente e saber que, principalmente hoje, no tempo do fim, quando esses livros seriam entendidos conforme a Bíblia, nós já vimos isso nesse canal, você consegue entender Daniel e Apocalipse tendo apenas a Bíblia em mãos, certo? Então, você também já tem aqui a série 4 princípios para o entendimento da Bíblia Sagrada nesse canal, que é uma série muito importante. Se você ainda não assistiu, assista. Então, vamos continuar aqui a leitura. Aqueles que creem de forma diferente, pensam que é necessário estudar leitores, estudar a história, estudar autores, estão sendo muito enganados, como nós vimos nos dois comentários passados. Para entender a palavra de Deus, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo e podemos ter missionários, mas eles devem falar de acordo com os princípios da palavra de Deus, certo? Como o Senhor se relaciona com os seus profetas. E o principal deles é que o Senhor dá uma visão para o profeta do tempo do profeta em diante, certo? É uma visão, portanto, futura. E aí na apostila você vai encontrar mais estes princípios. Portanto, as teorias que têm o historicismo a partir dos selos, elas são teorias que não estão em conformidade com a Bíblia Sagrada. Então, talvez você entenda isso, talvez você não entenda. E muitos pregam essa teoria sem nem mesmo entender do que se trata, né? Mas o historicismo a partir dos selos veio de um historiador, Edward Gibbon, que interpretou a Bíblia com objetivos seculares, né? De colocar ali a Bíblia dentro da história passada. Mas ele feriu o princípio de que a profecia é dada da época do profeta em diante. Bom, então vamos ler aqui os escritos que eu separei para este comentário, né? Então é muito sério, trata-se de
coisas sérias, né? E no livro de Apocalipse diz que essas pessoas vão perder a vida eterna, aqueles que acrescentarem ou mudarem alguma coisa do livro de Apocalipse. Então é nesse sentido que a Bíblia fala, certo? Como eu já disse nos outros comentários, detalhes de acontecimentos futuros, detalhes que não envolvem o princípio, você não precisa saber de cor. Você pode pensar, ser de uma forma, desculpa, tirei essa sombra daqui, ser de uma forma, ser de outra, você não precisa saber de cor. Mas o princípio você precisa respeitar, certo? Então, vamos continuar aqui com a leitura, muito importante. A verdade para o tempo do fim não está na história passada. A verdade para o tempo do fim não está nas letras. A verdade para o tempo do fim está na Bíblia. Então, fica o apelo para que você leia a palavra de Deus em fidelidade, respeitando os seus princípios e assim ensine aos outros, sem tirar nem acrescentar nada, e assim terás a vida eterna, certo? Quais são os princípios, né? Então, aqui não é uma condição para ter a vida eterna, veja bem, mas viver e pregar no engano, sendo alertado, depois de alertado, já se torna um motivo negativo para a pessoa, né? Porque quando a Bíblia diz, quando o Senhor nosso Deus trata dessa forma, né? Quando a pessoa não tem consciência, ele não leva em conta os tempos da ignorância, mas a partir do momento que a pessoa toma consciência ou que ela é alertada e tem possibilidade, livre-arbítrio para decidir, para averiguar, para orar, e ela não faz isso, ela se torna culpada. A Bíblia é bem clara e muitos se enganam nesse ponto, né? Então, já falei da apostila, já falei do princípio, falei dos 4 princípios, né? Já falei nos outros comentários do próprio significado da palavra profecia, uma revelação futura. Então, eu vou terminar de ler aqui. A sucessão de impérios se dá até chegar em Roma, e a Bíblia segue, sem dar margem para se inserir outras nações, a não ser os Estados Unidos da América, certo? Os Estados Unidos da América é a única nação que é inserida depois da sucessão dos impérios. Então, infelizmente, no passado, muitos adotaram o historicismo a partir dos selos de Edward Gibbon, como eu já falei, um não adventista com interesses seculares. E hoje existem em torno de uma dezena de autores historicistas a partir dos selos. Eu creio, né, que seja uma dezena. Eu conheci até quando eram 8. Eu vi no estudo bíblico, né, uma pessoa que tinha ali 8 autores para mostrar para nós, adventistas, com essas interpretações, cada uma diferente das outras, cujas interpretações se contradizem entre si, como se o homem tivesse o direito de escolher dentre seus talentos intelectuais a que preferirem. Mas o Senhor misericordiosamente não deixa seu povo à mercê deste engano. Ele ilumina homens na liderança de seu povo com a interpretação fidedigna, sequencial, em ordem, para iluminar os sinceros no tempo determinado. E eu fui uma delas, né? Eu fui estudar a Bíblia mais a fundo, também entrei num estudo bíblico dirigido, também comecei a assistir as lives do pastor Samuel Ramos, que é o pastor que segue essa linha teológica, né? Na geração que nós estamos e que a publica, podem ter outros pastores, mas que eu conheça, é só ele que a publica. E também, como eu mencionei, o pastor Samuel Ramos, os meus estudos dirigidos foram com o irmão Mark Silva, que também é um doutor e pós-graduado e tudo mais, pós-doutorado, né? E igualmente o pastor Samuel Ramos. Então, foram com esses irmãos adventistas que eu entrei nos grupos de estudo, online e tudo mais. Fui convidada por uma irmã, mas enfim, os detalhes não vêm ao caso, mas eu tenho plena convicção que o Senhor fez com que chegasse até mim essas informações para que eu pudesse pregar também. Então, a profecia diz que o anjo vai voar, né, no meio do céu com o evangelho eterno. Então, este é o evangelho eterno e nós temos que pregá-lo, e essa é a maneira de alcançar mais pessoas. Então, a minha oração, meu desejo para mim e para você é que nós possamos entender sempre a profecia e pregá-la aos outros. Então, ao ensinar, você pode dizer que, com toda certeza, Daniel e Apocalipse podem ser entendidos apenas com a Bíblia em mãos.
no tempo do fim agora. Então, fique firme na fé e conclua ali os seus estudos, as suas pregações, ajude pessoas também a entenderem essa profecia para estarem preparadas também, porque no Evangelho de Cristo nós temos tudo que nós já conhecemos, muitos, né, a maioria, a conversão, a santificação, né, mas antes da justificação, que é até antes mesmo da conversão, porque Jesus já nos justifica só com sua morte, né, já cumpriu essa parte do plano de salvação, e aí nós nos convertemos, nós nos santificamos, mas no tempo do fim haveria e já está havendo um evangelho específico conhecido como evangelho eterno, e é isso que nós estamos pregando aqui hoje. Então, estude sua Bíblia, em especial os livros de Daniel e Apocalipse, e esteja também preparado para esse evento tão especial que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo comentário, pela graça, a misericórdia e o grande amor do nosso Deus.